Olá, nós somos o grupo 2, se não me engano, o grupo E. Nós iremos apresentar hoje a parte prática do experimento 2 da matéria, né, da disciplina Prática de Eletromagnetismo. Eu sou Guilherme, estão comigo Christian, Luiz Gabriel e Wanderson. Então, uma pequena introdução, né, de objetivos. A gente tinha que produzir 4 experimentos. Esses 4 experimentos seriam um circuito multiplicador de tensão, uma balança capacitiva. A gente ia também produzir um experimento para ver a rigidez dielétrica do ar sendo quebrada e também simulações envolvendo linhas de campo elétrico. Então, o primeiro experimento que nós fizemos, né, foi um circuito multiplicador de tensão. Construímos ele, né, e o objetivo desse circuito já está no nome, é fazer com que a saída no final desse circuito seja a multiplicação da tensão pela quantidade de células, né? Vou colocar aqui como células. Então, cada célula dessa é composta por um capacitor e um diodo, e essa fonte que fica ali com corrente alternada vai fazendo com que, em dado momento, esses capacitores são carregados e, no outro ciclo, o capacitor carregado junto com a fonte somam as tensões. Então, nesse primeiro caso, a gente tem aqui uma fonte. Então, no momento aqui vai estar positivo, aqui negativo. Vai ficar em série com esse capacitor. No outro momento, vai carregar o capacitor. No momento de carregamento, esse capacitor vai ficar com a mesma tensão da fonte. No outro momento, a fonte e o capacitor vão ter as mesmas tensões e vão ter o mesmo sentido. Então, vai somar essa fonte com esse capacitor e vai dar, então, esse valor aqui duas vezes, né? E assim vai indo sucessivamente. Então, no final, a gente tem uma multiplicação da tensão da fonte, né? E a gente utilizou... Mas foi isso, né? A gente utilizou um peso elétrico para fazer essa fonte. Então, quanto mais a gente batia, mais tensão ia fazendo, né? Ia variando, e aí ia multiplicando aquela tensão do peso elétrico. E, posteriormente, a gente utilizou o primário de um transformador, né? De oscilador, na verdade. Primário mesmo, se eu não me engano. Utilizado uma raquete elétrica. Então, a gente tem um resumo, né? A introdução, a teoria, os objetos, procedimentos experimentais, resultado, análise dos resultados e conclusão. O segundo foi a balança capacitiva, que deu mais trabalho para a gente. A balança capacitiva nada mais é que um grande capacitor, então, duas placas metálicas com um dielétrico no meio, e aí, colocando um peso nessas placas, a distância dessas duas placas diminuía. Essa diminuição dessa distância alterava o valor da capacitância desse capacitor. E aí a gente produziu esse capacitor, né? E a gente conseguiu fazer algumas medições de peso. Outro experimento foi a de rigidez dielétrica do ar. Nós utilizamos aquele multiplicador de tensão junto com uma raquete elétrica, então, oscilador, e a gente conseguiu criar uma tensão autossuficiente para romper essa rigidez dielétrica do ar e criar aquele arco voltaico, né? Então, para romper essa rigidez elétrica do ar, a gente precisa de 3 kV por milímetro, né? Essa rigidez, esse experimento produziu também para a gente uma ideia de ondas eletromagnéticas, porque a gente conseguiu, por meio desse experimento, acender uma lâmpada de neon que estava entre 5 a 10 centímetros. Né? Ela recebia essa interferência, vamos dizer assim, e acendia. As linhas de campo elétrico, as simulações, são linhas imaginárias desenvolvidas com o intuito de orientar tanto a direção do campo elétrico.
A gente sabe que o campo elétrico ele sempre sai da carga positiva em direção negativa, e aí foi feito simulações numa software, para um software de simulações para essa parte elétrica contra eletromagnética. Né? Então, os procedimentos experimentais. Bom, o primeiro experimento o Guilherme já falou, é sobre o circuito multiplicador de tensão. E para esse experimento a gente usou 10 capacitores eletrolíticos de 50 volts e 1 microfarad e 10 diodos, de modo que a gente espera que a tensão final nesse circuito seja no mínimo 10 vezes como a gente viu na teoria, né? Para gerar o sinal de entrada desse circuito multiplicador de tensão, a gente utilizou um sensor piezoelétrico, que, de forma resumida, os materiais que têm comportamento piezoelétrico, quando você deforma eles geram uma tensão. E se você colocar uma tensão nele, ele também deforma de forma análoga. E pode passar para o próximo slide, que a gente tem um vídeo. Está deformando o piezoelétrico, está com tensão dos capacitores, e aqui a gente pode ver que vai chegando uma altura de 45, 46, 55. Vai. 55. Ok, pode passar para o próximo? O segundo experimento foi a realização de uma balança utilizando o princípio capacitivo, né, da capacitância. Daí utilizamos duas placas de metal. Essas duas placas a gente passou fita adesiva nas duas placas para que quando a gente colocasse as duas placas em contato, cargas da placa não passasse para a outra, né? Então as fitas se comportaram como um material dielétrico. Daí, nessas duas placas, a gente conectou dois fios que foram conectados a um capacímetro, de modo que quando a gente colocava uma carga em cima dessas placas, variava a capacitância e a gente conseguia registrar essa capacitância aqui no capacímetro. Então, a gente colocou ali uma garrafa em cima dessas plaquinhas aqui, vazia, e aos poucos foi acrescentando água. E para cada acréscimo de água, a gente tinha o peso dessa água, colocava o peso dentro da garrafa e registrava o peso que tinha de água com a garrafa e registrava a capacitância. Pode passar para o próximo slide, a gente vai ver os valores aqui. A gente fez uma varredura de 138 gramas até 476, de modo que a gente tem cada capacitância relativa a cada massa. Então, a gente para a massa 138 gramas, a gente tem 91,3 picofarads. Para 165, nós temos 92,3 picofarads, assim sucessivamente. Daí, nós fizemos a curva de calibração dessa balança, que deu... A gente estava esperando uma curva linear, mas a gente viu que o comportamento dela não era linear e se assemelhava mais a uma curva exponencial. A gente pode ver aqui que deu uma exponencial, A vezes a exponencial de Bx, onde A é essa constante e B é essa constante aqui também. Daí foi possível obter valores de massas desconhecidas com 5% de erro. Pode passar o próximo slide, a gente vai ver um vídeo onde a gente colocou uma determinada quantidade de água e a capacitância deu 89,1 picofarad. E aí a gente vai no gráfico tentar relacionar essa capacitância com a massa, né? A gente pode ver, colocando lá, o eixo X é a massa. A gente pode ver que na balança está registrando 117 e na curva a gente está obtendo 112. Pode passar. Bom, o terceiro experimento é sobre a rigidez dielétrica do ar. A gente pode ver aqui
e nós temos uma entrada de 3 volts, são duas pilhas de 1,5 volts em série, que alimenta um circuito multiplicador de tensão e oscilador também de uma raquete elétrica, que vai gerar uma tensão mais ou menos entre 300 e 600 volts, que vai alimentar um circuito multiplicador de tensão utilizando capacitores. Da mesma forma como foi feito o primeiro experimento, a gente fez esse experimento daqui, só que a gente duplicou a quantidade de capacitores e a quantidade de diodos. E colocou também capacitores de alta tensão. Se eu não me engano, era 2.000 volts, eu acho, os capacitores cerâmicos. Daí, na saída desses capacitores, a gente colocou um circuito aberto, né, com a distância de 1 milímetro, para que a tensão gerada entre esses dois fios, a gente pode ver aqui, estou apontando com o meu mouse, a gente tem essa fagulha aqui, de modo que a tensão rompa a rigidez dielétrica do ar e passe a conduzir. Daí, ainda nessa estrutura aqui, a gente colocou algo semelhante ou mais parecido a uma antena, para que seja melhor, né, o envio, e do outro lado, o envio da onda eletromagnética que vai ser gerada pelo rompimento dessa rigidez. E na frente desse circuito, a gente colocou uma lâmpadazinha de neon, que a gente também colocou uma estrutura aí que se assemelha a uma antena para receber melhor o sinal da onda eletromagnética que está vindo por romper a rigidez dielétrica do ar. Pode passar para o próximo slide. A gente está vendo aqui. A gente conseguiu uma distância de 9 centímetros. Não há contato Apaga a luz, apaga a luz. Pode passar, próximo slide. O próximo experimento são as linhas de campo elétrico, e esse aqui a gente vai fazer um corte e apresentar mais para frente. Olá, meu nome é Wanderson, estarei apresentando a parte C do experimento 2. Nesse experimento foi pedido para que fizéssemos a simulação de 5 experimentos que foi feito num vídeo da Univesp sobre linhas de campos. E foram feitos 5 experimentos, né? Tá aqui a imagem resultante dos resultados de cada um desses experimentos. E o procedimento experimental está aqui no próximo slide. Aqui a gente tem um retroprojetor. Aqui nesse quadrado a gente tem um recipiente, onde dentro desse recipiente a gente tem amido de milho misturado com óleo de rícino, formando uma mistura bem viscosa e que é bem suscetível às ações de campos elétricos. E aqui a gente tem um eletrodo e aqui a gente tem outro eletrodo. Na ponta desse eletrodo a gente liga uma tensão, né, positiva, e aqui nesse eletrodo a gente liga uma tensão o terra. E daí cargas elétricas positivas desse lado aqui vão induzir cargas elétricas negativas desse outro lado aqui, de modo que a gente vai formar um campo elétrico que vai partir do polo positivo para o polo negativo. Então, o objetivo desses cinco experimentos foi visualizar os efeitos do campo elétrico. A gente não consegue ver, né, mas a gente consegue ver os efeitos, e isso aqui os efeitos é chamado de linhas de campo do campo elétrico, linha de forças do campo elétrico. Daí, vou apresentar cada um dos 5 experimentos que eles fizeram aqui no OneSoft Maxwell, começando pelo dipolo. Vou abrir aqui o Maxwell.
Novo arquivo. Vou renomear aqui para dipolo. E vou salvar na minha área de trabalho. Dipolo. Beleza, Project. Insert Maxwell 3D Design. E eu vou fazer uma esfera. Então, vou fazer uma esfera aqui. Vou dar um raio para essa esfera. Que está 0,4 milímetros. Eu vou colocar uma esfera de 5 milímetros aqui. Vou pintar aqui. Vou duplicar essa esfera e vou colocar essa nova esfera. Tenho que abrir aqui as propriedades. Na posição Y ela vai estar uns talvez 25. 25 muito perto. Vou colocar 50. 50 milímetros de distância. Daí eu vou criar uma superfície que vai englobar, né, todas essas esferas aqui. Jogar um pouquinho para cima. Eu tenho que jogar essas superfícies um pouco para baixo. Tá em Z. Vou descer um pouco, vou colocar menos 10. Vamos ver. Vou dar uma transparência aqui rapidinho. Ok, deixa eu ver se está englobando bem. Ok, essa aqui vai ser a nossa área de simulação, então eu vou delimitar essa região para que a simulação ocorra dentro dela. Esse box aqui agora eu posso pegar ele e dar 100% de transparência. Ok, o que eu tenho que fazer agora é determinar os materiais, né? Tem que ser condutores, essas esferas aqui, que funcionam como cargas pontiformes, né? Selecionar os dois de uma vez. E Assign Material, vou colocar que é de cobre. Ok. Tipo de solução, eletrostática. E agora vai adicionar uma tensão nessa esfera. Vou colocar aqui 9 volts. Na esfera 2 eu vou colocar 0. Ok. Aqui. Perfeito. Os parâmetros, eu vou habilitar aqui as tensões. Aqui no substeps eu vou colocar 30 substeps. E acho que a gente pode rodar a simulação. Pra ver se está tudo certo. Ok. Eu vou pausar o vídeo. Quando a simulação estiver pronta eu volto. Ok, simulação está gravando. Simulação concluída. Eu vou selecionar esse plano agora porque eu quero ver os vetores do campo elétrico. Tirar esse gráfico. A gente pode ver aqui, né, que é bem semelhante ao obtido aqui nas linhas de campo. E a gente vê que que as linhas, os vetores do campo, né, sai do polo positivo partindo para o polo negativo. Ok, eu vou salvar essa simulação, vou fechar, close, que a gente vai ver agora o experimento de placas paralelas, que é semelhante a um capacitor, né?
Vou vir aqui, new, colocar rename placas nelas. Já tem algum lugar, tá? Eu tava fazendo uns testes antes. Isso que tem aqui. Então vamos lá. Eu vou fazer talvez aqui. Perdão. Melhor fazer de outro jeito. Talvez isso daqui. Talvez isso. Acho que eu vou aumentar um pouquinho essa dimensão do X. Dimensão do X eu vou colocar 5. Acho que agora ficou bacana. Ok. Deixa eu ver. Eu vou aumentar mais. Vou aumentar mais para o X. Eu vou colocar 7. Para o Y eu vou deixar 1 milímetro. Para o Z 3,5. Deixa eu ver agora. Acho que tá ok agora. Daí eu vou duplicar e vou jogar um pouquinho para frente no eixo Y. Eu vou colocar 50, que dá 1 centímetro. Ficou muito distante. Tá, isso que eu fiz as placas um pouco. 30. Vamos ver. Tá pouco. Diminuir a distância. Vou colocar 15. Beleza. As plaquinhas estão bem pequenas. Acho que vai funcionar. Daí vou fazer a área, né, de simulação. Fazer mais ou menos 3 para lá, 3 para cá. Vamos lá, 3 para lá, 3 para cá. Agora a gente sobe. Ok, né? Vou pegar esse box. Vou dar um... foi o último, né? Propriedades, transparente. Vou colocar 100% de transparência. Delimitar minha área de região. Vou mudar o tipo de solução para eletrostática. Economia de placão. Box 2 é o nome para placa 2. Eu acho que é isso. Placa 1 e placa 2 eu vou colocar material de alumínio também, alumínio de novo, tanto faz, né? Material, desde que seja um condutor. Já mudei o tipo da solução, agora eu vou aplicar a tensão, vou colocar 9 volts também. E aqui eu vou colocar 0. Então a gente vem aqui e habilita Matrix, cadê? Substeps, vou colocar 30. Vou colocar para analisar. Para resolver, né?
Vou pausar aqui o vídeo por enquanto. Simulação concluída. Eu vou de novo selecionar esse plano, Field e Vector, All Objects. Agora dá um hide aqui. A gente pode ver, né? Aqui na região central, os vetores, a intensidade do campo é quase constante e sempre fazendo um ângulo de 90 graus aqui com essa superfície. De novo, partindo do polo positivo para o polo negativo. Aqui a gente tem o chamado efeito de borda, né? Essas placas não são infinitas, então o vetor do campo faz um ângulo, não vai fazer sempre um ângulo com a placa de 90 graus. Eu acho que é isso. É isso. Vamos comparar, né? Tá vendo aqui, ó, os efeitos de borda, e aqui é sempre perpendicular. Pronto. O próximo experimento é o poder das pontas. A gente pode ver aqui que na região das pontas, onde tem pontas, a intensidade e a quantidade das linhas do campo é concentrada nessa parte aqui. Isso explica os funcionamentos dos para-raios, etc. Vamos lá fazer no máximo programa. Esse que eu vou salvar porque eu vou aproveitar para uma outra simulação. Vou fechar ele. Close. Então, File, New. Vou renomear para pontas. Então, Project, inserir o 3D. Eu vou fazer um cone aqui. Perdão. Só um minuto. Ok. Vou selecionar aqui a ferramenta de cone. Vou clicar aqui. Selecionar aqui. Botar para cá. E subir. Ok. Vou vir aqui e vou selecionar o eixo Y. Perfeito. Vou diminuir aqui para 7. Altura para 10. Aumentar um pouquinho. Ok. Daí agora eu vou fazer. Deixa eu selecionar essa vista aqui de cima. E pronto. Daí eu vou descer um pouco essa box. Eu vou aumentar só um pouquinho o Z. Então um pouquinho o Z para 40. Vou deixar o Z aqui em menos 20. E é isso. Agora sim. Agora a gente tem que fazer a nossa área de simulação, né? Eu vou pegar isso daqui. Deixa eu ver. Pra cá. Cliquei sem querer aqui. Subir um pouco, vou subir isso daqui.
Deixa eu ver quanto tá o Z tá 60, então abaixar 30. Ok, então essa é a nossa área de simulação. Eu só vou ver como é que tá aqui. Se não tá cobrindo tudo. Ok, tudo certo. Então, eu vou propriedades, vou dar 100% de transparência. Vou ver aqui na região. E ok, então o nosso cone é a ponta. Sim. Aqui a ponta. Essa aqui é a placa. Perfeito, eu vou definir os materiais agora, né, para a placa e para a ponta. Eu vou dizer que eles são de cobre também, poderia ser qualquer outro material condutor. Ok, vamos dar o tipo de solução para eletrostática. Vou adicionar aqui na placa, na ponta. A ponta vai ser o nosso polo positivo. Vou adicionar uma excitação. Vou colocar aqui 12 volts. Na ponta e na placa eu vou colocar 0. Beleza, eu vou adicionar aqui, né, as tensões, número de passos, vou botar 30. Está tudo ok. Vou rodar a simulação, vou pausar o vídeo e quando estiver pronto eu volto. Simulação concluída. Vou adicionar aqui os vetores do campo. Que a gente pode ver, né? Acho que o meu computador travou. Foi. Que a gente tem uma maior intensidade do campo aqui nas pontas. E partindo do polo positivo para o polo negativo. Deixa eu animar isso aqui. É isso. Coloca um pouquinho mais perto. Bom, vou salvar pontas. Vou fechar. Close aqui. O próximo experimento, aqui, né, a gente dá uma ampliada aqui para ver melhor. O próximo experimento é a gaiola de Faraday. Esse experimento ele diz que se a gente tem uma superfície fechada de um material condutor, essa superfície ela não vai internamente ela não vai sofrer a ação do campo elétrico. E a gente vai simular isso e vamos ver se isso é verdade. Maxwell, eu vou aproveitar aquele projeto. Deixa eu abrir ele. Ai, não salvei. Dipolo. Ele salvou em outro lugar. Deixa eu ver se eu consigo recuperar ele. File, placas paralelas. Ele salvou em outra pasta. Ok. Mas tudo bem. Eu vou vir aqui. Eu queria muito desabilitar essa caixa aqui, mas tá bem. Eu vou fazer uma super... vou criar uma superfície aqui que vai ser fechada. Vou fazer daqui até aqui.
fazer para cima aqui mais ou menos. Tá travando. Na jeito tá dando snap. Daí eu vou desenhar uma outra superfície dentro dessa superfície. Pra gente retirar material. O computador trava novamente. Só um momento. Daí eu vou selecionar a caixa a 5, 4 e 5. Vou dar um subtract. Eu quero que a caixa 4 fique. E ok, vamos ver se dentro dessa estrutura aqui tem ação do campo. Eu vou adicionar cobre também. Material. Por que não está indo? Só um momento, eu já volto. Bom, retornando, não sei o que aconteceu, mas eu tô com aquele mesmo arquivo aqui. Eu deletei aquela estrutura que eu fiz e fiz uma outra aqui, bem rapidinho. Então vamos lá, eu só tenho que adicionar que esse material aqui é um material condutor agora, né? Material condutor. Ok, então box, chamar de gaiola esse aqui. Tem determinar de novo aqui, que eu deletei. Então é isso. A gente pode... Cadê as tensões? 9, 0. Ok. Vamos solucionar. Tudo certo. Pausar. Quando estiver pronto eu volto. Simulação acabada. Gravando. Vou selecionar esse plano. E eu quero ver... Ok. Seleciono o plano. Botão direito. Field. Vector. Interessante. E é isto. É uma blindagem do campo. Não entra. O campo magnético não tem influência dentro no interior de uma superfície fechada. Como a gente pode ver aqui. Não temos influência. Porém, se esse material é um material isolante, a gente vai ter sim a influência desse campo. E a gente faz isso apenas trocando o material da gaiola aqui. Vou colocar o material para colocar borracha. A gente vai rodar a simulação novamente. Simulação finalizada. Eu vou retirar rapidão você. Ele já atualizou o campo. E aqui está o resultado. Interessante. Bacana. E é isto. É a parte C do experimento 2. Resultados. Estão me ouvindo aí, né? Sim. Bom, o que a gente observou é que nos casos do circuito multiplicador de tensão, a gente foi possível a gente, com uma tensão de saída de 54, aproximadamente 54,4 volts, a gente obter até mais ou menos 11 vezes
esse valor, né, na saída. O que demonstra, né, a importância do multiplicador de tensão. Aí cabe ressaltar o seguinte, que o multiplicador de tensão é utilizado em vários circuitos, né? Falando um pouco da importância desse circuito, em vários sistemas a gente precisa de obter uma determinada tensão com uma pequena tensão na entrada, né? Sem o uso de transformador, que é um dispositivo caro e pesado. Então, através desse circuito ativo, com diodos e capacitores, que são elementos passivos, né? A gente consegue obter essa elevação de tensão sem o uso de um transformador, por exemplo. Então, tem uma aplicação muito extensa em vários sistemas. Na balança capacitiva, a gente conseguiu, com um pouco de dificuldade, é verdade, mas a gente conseguiu adaptar a nossa curva, né, que a gente obteve. A gente esperava, o problema maior foi que no início nós esperávamos algo linear, e não foi possível. E a gente começou a perceber que algo não linear estava interferindo ali no resultado. Aí quando a gente começou a analisar uma determinada regressão, uma regressão logarítmica, outra regressão exponencial, vários tipos de regressão até determinar uma melhor curva, né? Algo assim bem que laboratorial mesmo, ou seja, que a gente ia, voltava, ia no sistema, ia na matemática, ia adaptando a melhor curva. A gente conseguiu essa regressão logarítmica aí, que já foi demonstrada com mais ou menos um erro de 5%, que está dentro da tolerância, porque nós estávamos usando materiais rústicos, né, caseiros, então uma balança totalmente artesanal. Então foi um resultado assim dentro do esperado, né, diante da qualidade de materiais que nós tínhamos. Agora, enquanto a rigidez dielétrica do ar, a gente estimou uma tensão superior a 3 kV, porque é difícil a gente medir isso aí. A gente mesmo não tinha, para medir mesmo, a gente tinha que ter uma ponta de prova especial para isolar o medidor, o multímetro, né? O voltímetro, melhor dizendo. E os voltímetros que a gente tem, categoria 3, 2, não vai mais do que 500 volts ali de entrada, já está no limite, até mesmo por segurança. Apesar da corrente ser baixa, mas tinha uma tensão bastante elevada. Mas a gente comprovou esse fenômeno, essa elevação de tensão, com o fenômeno da ionização da lâmpada neon, do gás neon contido numa lâmpada, que a gente conseguiu através de um sistema lá de antenas, né, até 9 centímetros, através de um sistema de parábola, né, vamos dizer assim, de reflexão da onda eletromagnética, utilizando materiais metálicos, no caso ali, né. A gente tentou direcionar de forma a concentrar, né, a maior energia eletromagnética possível em uma determinada direção. E o quarto experimento, a gente, através das linhas de campo, a gente conseguiu visualizar a força do campo elétrico. As linhas eu chamo linhas de indução, mas na verdade são linhas de força, né, do campo elétrico, onde nós podemos ali obter, através de uma carga de prova, o deslocamento da mesma, fazendo assim surgir a tensão, né. Observar os efeitos da gaiola de Faraday, que é algo muito importante, principalmente nos dias de hoje, em que a gente vive num mundo cheio de potenciais interferidores, ou chamar assim, né? Mas na verdade são sistemas que são sensíveis, por exemplo, no veículo, só para citar um exemplo. A gente precisa de ter uma proteção dentro da central, né, de processamento, porque o motor a combustão, através do sistema de ignição, é uma fonte muito grande de ruído. Se a gente não tratar,
esse sinal e também proteger o processador dentro da central eletrônica, das várias centrais que a gente tem, né, dentro de um veículo, a gente não consegue fazer com que haja um bom condicionamento de sinal ali dentro, né? Um bom tratamento, um bom processamento ali para o microprocessador. E a gente faz isso através de uma gaiola de Faraday. E os efeitos da gaiola de Faraday ali foi perceptível no nosso resultado, né? E a importância dela está em vários sistemas aí no dia a dia. Pode passar. Aí continua, né? Aqui a gente pode, deixa eu ver aqui. A gente pode observar aqui, deixa eu ver. Deixa eu botar aqui uma tela maior que eu estou aqui no celular. Eu acho que aqui não. Deixa eu achar aqui, tá. Aqui. A gente tem um circuito multiplicador aí, né? A qual obtivemos no sistema multiplicador de tensão através de um cristal piezoelétrico, né? Um cristal cerâmico. Oi? Acho que o desafio desse experimento foi ter que ficar pressionando o sensor. Exatamente. E outra, a gente conseguiu, depois de algum tempo, conseguiu perceber que a gente flexionando o sensor, o transdutor, vamos chamar de transdutor. Pronto, acho que é um transdutor, né? Seria melhor denominado. A gente percebeu que a gente, colocando ele sobre uma ruela, vamos dizer assim, que desse um pouco de elevação, a gente conseguia flexionar, fazer ele trabalhar dessa forma. Então, fazendo trabalhar dessa forma era mais fácil de gerar tensão. Exato. E a gente antes estava fazendo como? Estava colocando no plano. Então não conseguia fazer flexionar ele fazer esse movimento. Não tinha tanta deformação, né? Exatamente. Aqui na balança capacitiva foi também outro desafio, porque a gente tinha que determinar ali o tamanho dos elementos ali, os materiais metálicos, né? A gente tentou maior, a gente conseguiu esse tamanho aí, analisando que o dielétrico influenciava muito, e que também o próprio contato do fio, exato, o próprio ar, que variava muito, alterava a capacitância. E aí a gente teve um grande problema que foi o sistema não respondia de forma linear, e a gente esperava algo linear. Na natureza a gente tenta algo linear, né? Na primeira hipótese, não deu, a gente já estranha, porque a gente pensa que tudo é linear. E aí, para descobrir qual era a curva, a equação que melhor representasse a mudança, a variação, foi um problema. Percebeu também que não era muito boa no início, né, em pequenos pesos, pequenas massas, ele não conseguia obter precisão, uma leitura adequada, uma variação. Então tinha um range, né? Descobrimos que tinha um range de funcionamento. Esse range não era muito extenso e a gente tinha que trabalhar dentro desse range. Isso. Tinha que adaptar a curva. Um intervalo, né? Depois daquilo a gente não garantia mais o resultado. Isso. Então foram vários desafios. Essa balança, na minha opinião, foi uma das mais difíceis que nós já fizemos. Parecia que era fácil, né? Parecia que era muito fácil, mas tinha vários detalhes, né? O dielétrico ele não deforma linearmente, ele também gruda, não é só o dielétrico, né? Tem vácuo, tem ar, tem um monte de partícula ali, o negócio, mas deu certo, né? Sim, no final que a gente descobriu, poxa, era bem claro, né? Do que a gente... Mas para chegar lá foi difícil. A rigidez dielétrica foi interessante ali porque
eu me surpreendi quando a gente conseguiu concentrar a energia utilizando o conceito de parábola, né, o conceito parabólico, de reflexão, de espelho, espelhamento do sinal eletromagnético, coisa bem, hoje em dia, utilizada em todas as áreas das telecomunicações, por exemplo, e a gente conseguiu, então, irradiar a energia, fazer com que a lâmpada neon se ionizasse o gás, né, contido nela, a Eu uma fico certa impressionado com distância. a simplicidade de tudo aí, né? São duas folhas de papel alumínio e consegue transmitir, mesmo que seja pobre a informação, né? Mas ainda consegue transmitir a informação. E, Isso, a energia, né, no caso a energia, no caso, porque a informação a gente poderia transmitir aí através do código Morse, vamos dizer assim, se a gente ligasse e desligasse, né? Talvez a gente gerasse pontos e traços, que é a forma mais simples de se transmitir informação hoje, em qualquer tempo, acho que vai ser a mais simples possível. E aí já era possível, 9 centímetros, tá, mas se a gente melhorasse, ao invés de isso, se a gente melhorasse a sensibilidade, ao invés de uma lâmpada neon, colocasse um circuito eletrônico, aí a gente já vai estar fazendo o quê? O rádio, um receptor de rádio. Então, assim, é que nem você falou, é uma coisa simples, assim, que tem um fundamento muito importante dentro aí de uma vasta gama das áreas de conhecimento. Aí, o que mais aqui? Na próxima aí. Bom, conclusão. O que podemos concluir desses quatro experimentos? Que eles acabam demonstrando uma teoria de capacitores, né? E cada um com a sua particularidade. O circuito multiplicador de tensão, ele acaba mostrando, né, a aplicação dos capacitores na amplificação de tensão. O da balança capacitiva mostra a confecção das balanças, né? Ali a utilização de capacitores para construção das balanças, né? Rigidez dielétrica, ele é bem parecido com o primeiro, mas ele amplifica mais a tensão, assim, fazendo com que gere valores altos e acabe rompendo a rigidez dielétrica do ar. E as linhas de campo elétrico, que a gente pode visualizar os efeitos do campo elétrico através da simulação computacional. então é isso. A gente encerra o vídeo. Espero que tenha sido um momento de agradecer o conhecimento, né? De acumular conhecimento. E espero que aqueles que estejam ouvindo não cometam os mesmos erros, né? Já consigam ver meus resultados. Então é isso. Obrigado.